Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando hoje, quarta-feira, mais um dia de projeto Todos Juntos. Hoje estarei com a Sônia Polito, minha colega da psicoterapia reencarnacionista. Deixa eu colocar aqui para carregar meu celular, que aí a gente já fica calçadinho durante a live. Vamos conversar hoje então sobre as crianças da nova era. Esses irmãos nossos que estão nascendo, já com novas constituições, novos entendimentos, trazendo uma nova realidade. Oi, Dani, tudo bem, querida? Saudade, amada. Ó, já abriu aqui para te convidar para uma live. Vou te convidar para uma live, Dani. Vamos falar sobre alguma coisa no projeto Todos Juntos. Vamos lá. Isso aí, gratidão por estar aqui comigo hoje. Gratidão a todos os que vêm, né? Já temos um público aí nos acompanhando ao longo desses quase 4 meses já de projeto Todos Juntos, né? Em que trazemos nas quartas-feiras assuntos falando sobre espiritualidade, assuntos práticos, né? Que nos proporcionam empoderamento íntimo, força interior, para que a gente vença os nossos desafios, né? Ultrapasse eles, ressignifique eles. E as crianças estão aí nos apresentando novidades, né? Para alguns são desafios, para outros não são desafios, mas novidades. E hoje nós vamos conversar sobre essas novidades, né? Algumas dicas práticas para fazermos com a criançada, mesmo em época de pandemia. Até porque a pandemia já está passando, né? Graças a Deus. A pandemia já está passando e a nossa vida vai adquirir um novo status de normal, né? Porque como vivíamos antes, já sabemos que não vamos poder continuar, né? Então a gente está aguardando a Sônia entrar, né? A Sônia Polito, vocês vão ver quando eu apresentar. Ela me conheceu numa encarnação passada. Ela foi minha colega do curso de psicoterapia reencarnacionista. E acompanhamos uma da outra, né, as mudanças que o curso proporcionou em nós. Então, a gente gosta de dizer isso, né, que nós nos conhecemos de vidas passadas, de encarnações passadas, porque a gente era pessoa bem diferente, né, antes de adquirirmos um novo olhar sobre a vida, né, sobre os contextos da nossa vida particular, da nossa vida privada. E aí vai ser uma alegria trazer a Sônia aqui hoje. Conversar sobre esse assunto que permeia nós duas, né? Porque além de psicoterapeuta reencarnacionista, a Sônia é educadora, trabalha como professora e diretora de escola na rede estadual aqui do Rio Grande do Sul. Então vamos ver se a Sônia já tá aí. Não, ainda não apareceu. Gratidão a todos os que já estão aqui conosco. Mais uma quarta-feira, um prazer recebê-los na sala da minha casa para essa conversa, né? Que temos em todas as quartas, trazendo informações, novidades. Deixa eu ver se ela me mandou algum WhatsApp. Oi, Carolzita, tudo bem? Estamos vencendo as tensões iniciais de Facebook, que sempre temos, faz parte, mas a Sônia já vai conseguir entrar. E aí nós vamos falar sobre as crianças da nova era hoje, né? Novidades, informações,
dicas do que fazer. Vai ser um papo bem legal. Estamos aguardando a Sônia entrar. Já passei as orientações para ela. Que legal, né, Carol? A Carol que já esteve aqui conosco, conversando sobre os bichinhos. Foi uma live maravilhosa com a Carol Zan, que está lá na playlist do meu canal do YouTube, a live com a Carol. Oi, Kitty, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos aqui hoje na live do Projeto Todos Juntos, aguardando a Sônia Polito entrar para conversarmos sobre as crianças da nova era hoje. E o seu Facebook, como sempre, nos oferece uma atenção inicial até a pessoa conseguir entrar. É para ser um processo super simples, mas nem sempre. Olá, sejam todos bem-vindos que estão aqui conosco. Estou aguardando a Sônia Polito entrar na nossa live para conversarmos sobre o projeto Todos Juntos de hoje, com o tema Crianças da Nova Era. Estamos vencendo as tensões iniciais de Facebook, depois a gente edita o vídeo para essa primeira parte sair. Mas a Sônia está tentando entrar. Parece que não é para todos que aparece que eu estou em live, né? Então aí a pessoa tem que ficar entrando e saindo até aparecer que eu estou em live. Que pena, né? Deveria aparecer para todos. Vamos lá, vamos seguindo, persistência. Estamos aguardando, então, a Sônia Polito entrar para conversarmos sobre as crianças da nova era. Vamos trazer aspectos da psicoterapia reencarnacionista, aspectos educacionais, né? Porque a Sônia é professora. Então, dados importantes das escolas, do ambiente escolar, né? A Sônia vai nos trazer de novidades. Então, temos bastante informações a conversar hoje, né? Espero que o seu Facebook colabore para a Sônia poder entrar e a gente poder tratar sobre esses assuntos, né? Vamos lá. Vamos seguindo, aguardando a Sônia Polito. Ela tá trocando de equipamento porque funciona num e não funciona no outro. Que loucura. Sempre uma celeuma com o Facebook. Então, pelo celular a imagem está congelada, ela disse. E pelo notebook ela me ouve falando, mas não consegue entrar para participar. E assim a gente vai seguindo, né? O seu Facebook. Quem entrou? Vamos ver. Esse Facebook só pensa que pode nos ganhar. Pior, né? Oi, Cris, tudo bem, amada? Estamos aqui vencendo as tensões iniciais que o Facebook nos proporciona para a gente iniciar a nossa live, né, do projeto Todos Juntos de hoje com a Sônia Polito. Ela está tentando entrar para nós conversarmos sobre as crianças da nova era. Nossa sala está cheia já, temos várias pessoas aqui aguardando, mas o Facebook não colabora, não abre as portinhas para a Sônia. Que coisa, né? Mas vamos continuar tentando.
No computador eu te vejo, ela responde. Vamos lá, deixa eu ver no WhatsApp o que que ela me mandou. É uma pena, né, quando acontece assim, porque aí as pessoas acabam desistindo de nos acompanhar, né? Algumas eu sei que voltam depois, mas a gente acaba perdendo a oportunidade de trazer um assunto interessante, um assunto importante para o momento, né? Ela disse que vai tentar entrar pelo do mar. Vamos ver, ela vai tentar fazer a velha jogada de sempre de tentar entrar por um outro perfil. Vamos ver se vai rolar. E assim a gente vai tentando, né? Tentando burlar os desafios que o seu Facebook nos proporciona. Porque tá tudo certo com o hardware, tudo certo com a conexão, tanto aqui quanto lá, e aí o bonito não colabora. Já escrevi para o Facebook, não me retornaram ainda. Porque a gente não consegue falar com ninguém no Facebook, né? Então vamos aguardando, né? Mais uns minutinhos, mantendo a persistência. Depois essa live vai ficar gravada. Eu vou editar a live para tirar toda essa tensão inicial do início do vídeo, né? Então, se você não conseguir permanecer para a gente fazer a live, a gente super entende. Então vamos aguardando. A Sônia vai entrar pelo perfil do esposo dela. Até agora nada de aparecer para mim. Não há espectadores para convidar, mas nós estamos com 12 pessoas na sala. Hum, hum. Hum. Ah, Sônia Polito. Adicionando. Ah, senhor. Acho que deu agora. Que tensão inicial, guria. Ai, Meu Deus do céu, eu tentei tudo. sempre é isso, todas as quartas-feiras, guria. Mas vamos lá, Tudo né? bem? Tudo bem. Olá. Graças a Deus. Seja bem-vinda. Ai, que alegria. Amém, deu certo, a gente é insistente. Eu tentei Não, tudo, mas agora mas, funcionou. mas eu vou te dizer, as pessoas para vir no projeto todos juntos comigo têm que ser persistentes, porque tem sido assim quase toda quarta-feira, já não sei mais o que que eu faço. Já até escrever para o É Facebook mesmo. eu já escrevi.
Mas cliquei tudo que tu imagina. Agora que. Olá, Mas pessoal, que bom. isso aí. Querida, eu vou fazer uma apresentação, né? Porque a gente sempre Tá tem bom, gente tô a nova, posto. né? Aqui nos acompanhando. Vou apresentar um pouquinho o projeto, falar um pouquinho, de como nós nos conhecemos. Eu já estava contando aqui para o pessoal que a gente se conhece de encarnação passada, É verdade, é né? verdade. Bom, mas então o projeto Todos Juntos, né? É um projeto que eu venho recebendo pela intuição, há bastante tempo. Num primeiro momento eu recebia para ser presencial, né? Mas aí acabou vindo o seu coronavírus, e foi o incentivo então que eu precisava para colocar em prática essa ação, né? Que é um movimento de abrir oportunidades para que conversas, diálogos possam acontecer, trazendo portas da espiritualidade para nos acessar, né? Então, o intuito principal é oferecer empoderamento íntimo, fortalecimento frente aos desafios da vida. A ideia inicial era essa, né? Frente aos desafios da vida. Mas aí veio o coronavírus, então agora é frente aos desafios do coronavírus. Mas como essas lives vão ficar gravadas, e a gente vai assisti-las, né, depois, então vai continuar valendo para os desafios da vida mesmo, né? Então, o importante é os conteúdos, né, que a gente traz, as várias dicas, as várias informações de como se pode melhorar o nosso contexto de vida, né, utilizando as várias visões que se traz aqui no projeto Todos Juntos. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso, né? É para estarmos todos juntos mesmo, né, numa grande congregação de amor, de luz, de esclarecimento, né, proporcionando aí uma expansão de consciência em conjunto. Desde já, gratidão a todos os que estão persistentemente aqui conosco, aguardando as tensões iniciais de todas as quartas-feiras, né? Nem me fala. É verdade. Mas faz parte, né? A gente Faz parte, faz vai parte. seguindo persistente e dá tudo certo. Então, hoje, né, estamos com o assunto As Crianças da Nova Era, e aí eu convidei a minha querida colega Sônia Polito, psicoterapeuta reencarnacionista também, que nem eu. Na verdade, a gente diz, né, isso é uma fala muito nossa, e a gente se conhece desde a encarnação passada, porque nós fizemos o curso da psicoterapia reencarnacionista juntas, fomos colegas de turma, e acompanhamos as mudanças, né, e as evoluções da personalidade uma da outra ao longo do curso. E ao longo dos anos também que se passaram, porque a gente mantém contato, né, bem próximo desde lá. Então, a Sônia me conheceu antes do curso da psicoterapia reencarnacionista, quando eu era outra pessoa, completamente diferente do que eu sou Quando hoje. nós éramos, né, Sandra? Exatamente, a Sônia também era bem diferente. Então, nós nos conhecemos de vidas passadas, né? De personalidade congênita passada. Aí ainda temos, né, muito a melhorar, ainda nos ajudamos muito nesse sentido, né? Quando os desafios se apresentam, a gente se apoia. Isso é o que fica de mais lindo, assim, desses cursos que a gente faz, né? Então, hoje, eu trouxe a Sônia para corroborar comigo aqui na visão da psicoterapia reencarnacionista, né, sobre as crianças da nova era, e também trazer a visão de educadora, que é importantíssima, né, e alia muito as práticas, né, as novas ideias, a expansão de consciência que se precisa ter para lidar com esses novos irmãos, né? Que estão chegando aqui. Alguns já não são mais tão jovenzinhos, né? Nós já temos aí adultos jovens, adolescentes, né? Alguns crianças ainda, mas todos eles apresentando novas ideias, né? Trazendo novidades para nós em relação à condução de vida, ao entendimento das questões todas que nos permeiam, né? Então, minha querida, seja bem-vinda. Passo a palavra Obrigada. para ti. Vamos trocando É um aí. prazer estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sandra, tá, Uhum, super bem. tá ok.
Então, eu vou me apresentar. A Sandra já fez uma breve apresentação, né? Mas eu vou falar mais um pouquinho de mim, né? Então, eu estou Sônia Polito, que eu digo nesta encarnação, né? E eu trabalho em escola pública há mais de 20 anos. A minha formação inicial é educação física, a licenciatura que eu fiz foi em educação física, imaginem lá, na outra vida, como diz a Sandra. Da outra vida. Depois eu vim a ser diretora de escola, vice-diretora, aí eu fiz uma especialização em orientação educacional e hoje eu atuo ainda em escola, como vice-diretora e na orientação educacional, né? Na parte de orientação, que eu amo, na verdade. E que Uhum. tem tudo a ver com o meu outro lado, né? Porque aí, paralelo a isso, eu fui trabalhar com psicoterapia, né? E sou muito atuante também, né, nesse sentido, né? Atendo em consultório. Então, eu tenho, como dizem, mil e uma utilidades, né? Faço Mulher do mil grupo. coisas. Isso, né? O que é muito legal, né? Só um pouquinho, que agora deu um chute aqui. Eu tava falando da minha. Só um minutinho, tá? Sim. Então vamos voltar. Como eu estava dizendo, Uhum. eu fui trabalhar com terapia holística, né? E quando a Sandra me convidou para fazer essa palestra das crianças da Nova Era, eu fiquei muito feliz porque eu pude juntar duas paixões minhas, né? Que é a escola e a terapia. Então eu fiquei muito feliz e honrada, é a minha primeira live. Eu não, né? Então eu fiquei bem nervosa no primeiro momento, né? Eu disse assim, e aí quando no primeiro momento não entrava, ela disse, eu não acredito que não vai entrar. Mas deu tudo certo e aqui estamos. Isso. Então, para a gente começar essa conversa, eu preciso dizer uma coisa assim, eu vou traçar uma linha de tempo, tá? Da criança que era a criança, os nossos pais, os nossos avós, Uhum. a geração intermediária, que é a nossa geração, e a criança que está na sala de aula hoje. Então, para a Uhum. gente começar essa Importante conversa, eu vou para a gente ter um traçar essa linha de paralelo. tempo para isso, porque a gente consiga se situar, tá? E aí eu vou trazer para a escola propriamente dita, tá? Tá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que as crianças de hoje, elas são completamente diferentes das crianças de antigamente. O que funcionou para muitos de nós não funciona mais para as crianças que estão na nossa sala de aula. Elas vêm completamente diferentes, tá? Então eu vou iniciar falando lá de como eram, né? As Uhum. crianças tinham a informação numa sala de aula, né? Uhum. Elas reproduziam a informação. O professor simplesmente ele passava o conhecimento e ela recebia aquela informação pronta. O professor era tido como detentor do conhecimento, certo? Isso lá Certo. atrás. E Honesto. mesmo alguns que tentavam se rebelar, que tentavam, o que acontecia? Eles não tinham muito como fazer isso, porque eles eram postos de castigo, eles levavam reguada. Então, assim, o medo existia de às vezes, expor o que eles estavam sentindo. E eles passaram a aceitar aquilo como fato. Então, era assim que tinha que ser e passaram a Como... reproduzir isso simplesmente. Aí, a partir de 1975, e muitos de nós já somos dessas, começaram a nascer os índigos, Uhum. né? Uhum. Uhum. Então, assim, são as pessoas que têm 45 até 23 anos hoje, né? Então, olha só, é um Uhum. grande.
começaram a vir essa outra galera que eu digo, né? Essa outra equipe, é o que eu chamo de equipe de demolição, pode-se dizer, porque eles vieram para romper os padrões, romper com os paradigmas. Só que os primeiros, que são os, né, os da nossa geração, ainda vieram muito, como é que vai dizer, dentro da caixa. Sim. Por quê? Porque assim, eles não gostavam daquela realidade, eles sabiam que aquilo não estava certo, eles vieram com o entendimento de que eles não estavam por aqui, eles não estavam aqui encarnados, eles tinham uma coisa assim de que eles tinham uma missão maior, que a existência deles não podia ser em vão, não podia passar em branco. Eu Uhum. trouxe muito isso, Eu né? E também. desde pequeno, né? Sim. A minha vida não podia passar em branco, eu tinha que fazer alguma coisa que tivesse sentido. Só que a gente ainda veio filhos daqueles pais Uhum. extremamente dentro da Rígidos. caixinha, né? Então a gente, eu acho que sofreu muito, pode-se dizer, e ainda sofre, para conseguir achar o seu lugar no mundo, para ter voz, né? Para conseguir. Esse pessoal que começou a nascer a partir daí, vocês podem ver, eles revolucionaram o mundo tecnologicamente. Foram eles que trouxeram toda essa questão da tecnologia. Uhum. Então, realmente, é a equipe que veio para mudar, para trazer essa. E se for avaliar, se a gente olhar assim, ó, hoje em dia, o que aconteceu? A gente foi criado por aquele pai, saiu de casa, muitos de nós, depois de mais velhos que Uhum. começaram, né, a Sim. fazer aquilo que realmente queriam fazer de coração. Por que tem um índice tão alto de separações, se vocês olharem de um tempo para cá? Porque é isso, as pessoas já não aceitam mais aquilo que não faz mais sentido. Não Sim. faz mais sentido. Então, assim, por que eu preciso permanecer casado com aquela pessoa uma vida inteira, como era antigamente, fazendo de conta que tá tudo certo? Não tá, né? Uhum. Então, é esse pessoal que eu digo que são os intermediários, eles vieram cheios de questionamentos, né? Uhum. Eles são pessoas fortes, que têm muita energia, né? E trabalham muito, que eu acho que é o nosso caso, porque se nós Uhum. olharmos assim, a nossa geração, ela trabalha muito, ela É veio muito forte, né? é a E geração por que quê? Porque termina ela mais ou veio menos a com essa nossa função faixa, né? espiritual, de demolir, de transcender, né? É, que Mas faz a literalmente uma partir ponte, né, entre a geração anterior e a geração do novo DNA, digamos assim. Exato. E aí, a partir de 98, começaram a nascer as crianças que são chamadas de cristais, Hum. né? Que é essa geração que agora tem ali os seus 18, até as crianças que estão em sala de aula hoje, né? Uhum. Que Uhum. são os nossos alunos que estão ali no ensino fundamental e médio. São essas crianças, as crianças realmente da nova era. E eles vêm com ideias completamente novas. Eles trazem um ensinamento muito importante para a gente, que é a igualdade do ser. Para eles, eles se veem como iguais. Eles já trazem isso. Eles jamais vão aceitar, por exemplo, que tu diga, tu precisa fazer isso porque eu quero. Não, tu tem que me explicar por que que isso é importante. E isso Por que que precisa eu fazer devo sentido. fazer? Uhum. Por que que eu devo Exato. atender o que tu quer? Ele tem argumentos, né? Ele traz isso muito, ele é autêntico com o que ele sente. Por exemplo, se o aluno está na sala de aula e a aula está um saco, ele vai dizer: ai, mas que saco, eu não estou aguentando essa aula. Ou de alguma forma ele vai se posicionar porque aquilo não faz sentido para ele, Sim. né? Então, é esse aluno, ele é extremamente sensível, né? Ele traz muito essa questão assim, por exemplo, alguns deles, claro que alguns têm algumas características mais fortes, outros outras características mais fortes, mas eles uma sala muito barulhenta às vezes, ele percebe, ele é muito sensível, aquilo mexe com ele, ou ele entra na galera e Uhum. passa a fazer bagunça também, ou ele se fecha em copas e aquilo incomoda profundamente ele.
Uhum. Então, assim, ele é muito sensível a barulho, a cor, né? Ele tem o lado direito do cérebro dele muito mais desenvolvido, né? Que é o lado das artes, que é o lado do todo. Ele não se vê Uhum. como simplesmente um corpo e uma mente. Ele se Uhum. vê como um espírito. Ele vê que existe muito mais. Ele já sabe que existe muito mais além disso, que existe um espírito além disso, que existe um todo que precisa ser trabalhado e que ele não é só um pedaço. Então ele traz toda essa informação, ele vem com muita informação já. Ele já É. traz muita informação, ele já reencarna com muita Uhum. informação. Tu escuta essas crianças falando, eles falam coisas que tu fica pensando assim, meu Deus, mas da onde essa criança tirou isso? Com Eu tive certeza ele trouxe essa 10 informação. livros para entender isso e ele já tem isso pronto, né? Exato, exato, é isso. E isso é fantástico, porque a sala de aula, no meu caso, passou a ser meu laboratório. Uhum. Tinha um Sim. laboratório vivo, onde eu, né, muitas vezes pude ver na prática mesmo, né? Sim. Eles então, eles não estão aqui, eles estão aqui para criar uma possibilidade de futuro diferente. Outra questão que é muito legal assim que eles trazem, eles eles são muito amorosos, sabe? Eles vêm, eles não têm distinção de raça, de cor, eles não têm preconceitos. E para eles assim, o que importa é o amor. Por exemplo, os adolescentes da escola em que eu trabalho, por exemplo. Para eles, o fato, eu fico, na nossa época não, menina tinha que ficar com menino, isso ainda Uhum. existia muito, né? Era muito. Sim. Ah, aí quando acontecia um caso, como era falado, era comentado, porque para eles não, isso não existe. O que importa é o amor. Se eu ficar com menino ou se eu ficar com menina, ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E tá mesmo. Se a gente se vê, se a gente olhar pelo lado espiritual, né? O que importa realmente é o amor. Ah, sim. Mas trazendo isso tudo, é esse aluno que está dentro da nossa sala de aula. É esse aluno que está ali, né, para. É o aluno com quem nós temos que trabalhar. Só que acontece que existe um conflito muito grande. Porque a nossa cultura escolar ela é toda baseada numa orientação cerebral esquerda, que eu digo totalmente racional, Uhum. lógica, linear, repetitiva, Programa. rotineira, Dentro do programa. organizada. E essa abordagem, ela é uma abordagem muito lenta. Ela faz com que eles se sintam extremamente aborrecidos. Por quê? Imagina aquela criança que já vem com um monte de informação, que muitas vezes a tecnologia, ela sabe criar jogos de computador, às vezes, né? Ou ela desenha maravilhosamente bem, ou ela tem esse outro lado totalmente desenvolvido, ou ela sabe criar músicas e ela nunca fez aula, por exemplo, né? E aí ela é colocada naquela sala de aula completamente tradicional. O que, que vai acontecer com esse aluno? Ele vai ficar aborrecido, ele vai ficar desmotivado, ele vai perder o interesse ou ele vai brincar e cair para o lado da Uhum. brincadeira e da agitação, porque aquilo não faz sentido para ele, aquilo não tem lógica na cabeça dele. Por que, que eu preciso estar aqui se eu estou odiando essa aula? Por que, que eu Uhum. preciso aprender tal matéria se eu nunca vou usar isso na minha vida? São questionamentos que eles trazem todos os dias. Uhum. Uhum. Então, assim, ó, por exemplo, o que acontece muitas vezes é a criança problema. A Exatamente. criança problema, né? Ela na verdade, em alguns casos, o que que é essa rebeldia? É porque ela não se identifica com aquilo ali mais, né? E aí, ela começa a brincar. Sim, desfoca, Das né? duas, uma. Exato, das duas, Foca uma. a atenção para o que é Ou interessante. cria um mundo próprio dela, então ela se desliga como uma válvula de escape e vai para um mundo paralelo, vai desenhar, vai brincar, enquanto o professor está ali fazendo não sei o que, ela está quieta, ela não está incomodando. Mas ela está Uhum. fechada em copas ali, aquilo ali simplesmente está sendo passado e ela não está. Então, assim, aí então ela é uma criança com déficit de atenção. Por quê? Uhum. Porque ela não presta atenção na aula, porque ela não consegue se concentrar. Mas não é isso muitas vezes, é porque a aula é tão
tediosa que ela não, realmente aquilo não faz sentido para ela, né? E o contrário também acontece. Por Uhum. exemplo, a aula tá tão chata que então eu vou puxar assunto com meu colega, eu vou brincar, eu vou bater o lápis, eu vou. E Uhum. aí aquela criança é tida como a criança que é mimada, é rebelde, a criança que, né? Então ela é Uhum. tirada da sala de aula. Muitas vezes ela é diagnosticada com hiperatividade, Uhum. Porque não consegue parar quieto. né? Uhum. Porque não consegue parar quieta. E realmente não consegue, porque aquilo ali não faz sentido para ela, né? E aí o que que acontece? Além disso, nós temos que lidar com todas as questões de inclusão ainda, né? Todos os tipos de inclusão. E por que que eu trago isso? Porque essa criança que é incluída na sala de aula, e eu digo assim, ó, eles, os alunos, sabem fazer isso muito melhor do que nós, professores, porque nós não fomos ensinados, nós Uhum. tivemos que aprender na prática. E eles nos ajudam muito. Nós, na escola, nós temos 3 alunos com uh, transtorno de espectro do autismo, né? Ah, sim. E eles são completamente diferentes um do outro. Essas crianças, elas são completamente diferentes, tá? Eu tenho uma menina de 9º ano, ela é extremamente sensível, pode-se dizer até que ingênua. Se eu falar para ela alguma coisa, ela vai acreditar no que eu estou falando. Ela não vai questionar aquilo ali, que aquilo ali pode ser uma mentira. Por quê? Porque ela é uma característica deles. O Uhum. que eu disser é real, é fato. Então, assim, é muito fácil de alguém se aproveitar deles também. Então, a gente Uhum. precisa trabalhar não só com ela, isso precisa ser trabalhado com ela, mas também com a turma dela, Sim. né? Então, aí entra a orientadora, no caso, do meu trabalho. Muitas vezes eu tive que Proporcionando uma entrar na educação turma para coletiva. lidar com situações, para ensinar e explicar isso para eles. Porque quando a gente explica essas questões para eles, eles entendem. E eles te dão um retorno fantástico. Então, assim, eles precisam de uma explicação. Eles precisam. Não basta tu dizer assim, não, porque é assim. Isso não resolve, isso não vai sanar as dúvidas ou convencer eles a alguma coisa, né? Uhum. Nós temos um outro menino, por exemplo, que ele é fantástico. Ele não, ele em sala de aula ele se sente muito incomodado pelo barulho. Ele tá num, já é maiorzinho. Uhum. Mas ele é extremamente amoroso. O que que acontece em sala de... Como ele não... Aquele barulho incomoda muito da conversa dos colegas e tal, e os colegas já sabem disso, ele fica no mundo dele. Ele praticamente não escreve. Ele tem muita dificuldade Então, muitos professores acham que realmente ele não sabe nada. Mas, assim, ó, ele participou, por exemplo, da Olimpíada de Português, onde a gente fez aquela brincadeira do letramento, em que Uhum. eles tinham que soletrando, na verdade, que eles tinham que soletrar. E ele participou e ele foi um dos que foi até o final. Olha que lindo. Porque, então, ele aprende, ele sabe, só que ele tem uma outra forma de aprender. Não é porque ele não está aprendendo nada, porque ele está quieto, porque ele não está escrevendo, porque ele não está fazendo tudo que os outros estão fazendo, que ele não está aprendendo. Ele tem um modo próprio de aprendizagem e isso precisa ser valorizado. O todo, Com né? Que é certeza. o que a gente precisa Olha, trabalhar. olha a importância do olhar do professor aí nesse caso, né? Onde, na verdade, o Sim, professor daí já não atende mais aquele conceito de o mestre, né? Mas ele passa a ser exato. um papel muito maior do que isso, porque ele tem que Ele passa. desenvolver muito mais do que a linguagem do conteúdo que ele está passando. Ele tem que ser literalmente um ser humano ali, né? Para ter olhos de ver isso. Sim, sim. E daqui a pouco eu vou falar sobre as diferenças dos professores e é exatamente isso, assim. Esse olhar do professor, ele faz toda a diferença, né? Aquele professor de antigamente, tradicional, ele não se encaixa mais. Ele até existe ainda, que a gente está falando de escola pública, né? E na escola pública nós temos várias realidades, nós temos vários tipos de professores, assim como nós temos vários alunos diferentes ali, né?
E os professores mais tradicionais, eu posso dizer assim, os mais resistentes à mudança, eles sofrem muito também. Por quê? Ou eles são tão rígidos que os alunos eles fazem aquele papel assim: ah, eu estou aqui, então eu vou ficar quieta para o professor não me tire de sala de aula. Mas de igual forma eu não estou aprendendo. Os resultados não, entende? Eles estão ali. Então é um faz de conta que muitas vezes acontece, porque não existe o vínculo e precisa existir o vínculo emocional para que a aprendizagem se dê com esses alunos, porque, como eu estava falando, essa criança, ela tem o lado direito dela. Então, se o sistema educacional trabalhasse todo com música, com teatro, com dança, eu conseguiria maximizar o lado direito, que é o lado do cérebro, enquanto ele desenvolve o esquerdo. Uhum, Entende? uhum, Então, eu trabalharia com toda essa gama e o professor que entendeu isso, que conseguiu trazer para a sala de aula essa questão, nós temos professores maravilhosos também, que trabalham com o lúdico na alfabetização. E essas crianças dão resultados fantásticos, porque ela deixa de trabalhar a matemática, não deixa, mas ela trabalha de uma forma mais lúdica e aquilo se torna interessante. Então, o professor é aquele professor que só só mostrava, né, o uhum. conteúdo e O professor isso não funciona expositor mais também. para essa nova geração, porque o que eles precisam? Eles precisam de um professor mediador, Hum, aquele professor que além de criar o vínculo, dá voz para que eles uhum. possam falar. Ou seja, Escuta cria realmente. interação, né? É um professor que precisa, ao mesmo tempo, dar liberdade, mas saber colocar o limite com amorosidade. É Uhum, esse professor, o professor que entendeu isso, ele consegue fazer horrores com eles, porque eles têm uma bagagem de experiências que eles podem trazer para a sala de aula. Então, se eu conseguir fazer com que ele se torne o autor do próprio conhecimento, claro, com o auxílio do professor, uhum. mas se usando de tudo aquilo que ele sabe, nossa, né? É fantástico. Nós temos exemplos assim, por exemplo, feira de ciências. Eles amam fazer. Por quê? Porque todos têm voz. Tem voz. Todos podem trazer aquilo que eles mais gostam, onde cada um é bom, porque ninguém, nem nós somos bons em tudo, né? Nós não somos bons em tudo. Eu, por exemplo, na matemática eu sou péssima, né? Mas eu sempre gostei muito desse lado mais de arte, esse lado eu me identifico muito com eles, talvez por causa disso, né? Uhum, uhum. E então eles podem, cada um, se eles trabalham em grupo, por exemplo, cada um vai trazer aquilo que tem de melhor e um vai aprender com o outro. E é esse o papel do professor hoje em dia, né? Fazer ser um mediador, fazer com que eles realmente consigam mostrar tudo o que eles sabem. E o nosso sistema educacional, infelizmente, ainda tem uma longa trajetória pela frente nesse sentido, porque eles ainda medem o conhecimento através de provas, né? Não, imagina nós, se nós olharmos lá para trás, nós estudávamos coisas que hoje nós decorávamos para a prova, para ir bem Sim, uma prova. Isso não não diz que eu faz. aprendi, né? Então, assim, isso já deveria estar muito ultrapassado. Então, o nosso sistema educacional ele está caminhando nesse processo, mas vocês podem ver que dentro de uma escola existem todas as realidades. E a gente precisa lidar com tudo isso e trabalhar com esse professor para que ele entenda que esse novo aluno, que essa nova geração, ela não é como aquela geração. Não adianta querer tratar eles como nós éramos tratados, Que né? igualmente são Porque tudo, eles né? não vão conseguir dar essas respostas. Muitos professores talvez estejam assistindo e vão se identificar e já trabalham com essas questões, né, dentro da sala de aula todos os dias. Sim. Mas assim, o que funciona? Negociar e dialogar.
a gente precisa aprender a negociar, porque eles se posicionam e se colocam como iguais. Eles não se veem como nós nos víamos Uhum, inferiores, talvez. uhum. Não, eles se posicionam como iguais, né? Então, a gente precisa sempre negociar com eles. Jamais mentir ou manipular, porque eles vão perceber. Eles sabem quando a gente está contando uma historinha ali. E eles vão te perguntar. E eles vão se usar disso, o que é pior. Ah, E nossa. isso me veio uma situação de consultório que eu atendi uma criança, um menino, e fiz uma investigação do inconsciente através do desenho, né? E a mãe me relatou no primeiro atendimento de que aquela criança tinha mentido para ela, que a professora, que ele trouxe uma situação da escola e que lá, quando ela foi falar com a professora, a situação era completamente diferente. O menino ficou quieto enquanto ela falava sobre essas questões, o menino ficou quieto. Quando eu dei a voz para o menino falar, a primeira coisa que ele me disse: "Mas a minha mãe disse que eu era que era para mim dizer para minha avó que eu era alérgico a cigarro, mas eu não sou alérgico". Então, o que que ele trouxe ali? Que assim, por que que disse para ele mentir quando ele fazia exatamente isso lá? Ele não podia, ele estava errado. Então, assim, ó, esse cuidado enquanto pais e professores nós precisamos ter, porque eles são extremamente astutos. Uhum. Eles percebem quando tu tá enrolando, ou quando tu tá mentindo, ou quando tu quer manipular ele para que faça alguma coisa. Eles são extremamente sensíveis. Então, assim, não tem. A gente precisa ser muito verdadeiro com eles, falar de igual para igual, explicar as situações, dos porquês, né? Aí me vem uma outra situação dessa questão de ser muito claro com eles, ouvir também a verdade deles, né? Mas explicar, ser honesto, ser direto com eles. De um menino, até eu acho que é esse livro aqui, ó, Uhum. tá? Maravilhoso, Crianças Cristal. Quem Uhum. quiser ler esse livro, fantástico, sobre as crianças da nova era, ele é muito bom. E é uma dos assuntos, são mães que trazem, contando fatos que aconteceram com os filhos, né? Uhum. E aí um dos relatos é justamente esse que eu vou contar agora, Uhum. que ele foi numa médica homeopata e ele era muito agitado. As crianças, eles são agitados, eles, né, eles não conseguem parar, aquela coisa. E aí ele mexia aqui, mexia ali, e era uma homeopata de criança. E a mulher extremamente radical, não, eu quero, senta, não mexe aí, aqui tu não pode mexer, isso é consultório, tu não pode mexer aqui, tu não pode mexer. E ele ficou extremamente incomodado com aquilo, ele não podia fazer nada. E ela não dizia por que que ele não podia. Não dava nenhum retorno. Aí quando ele saiu com a mãe, ele disse: "Mãe, eu não quero voltar aqui". Porque ela não deixou fazer nada. E ela nem me disse por que que eu não posso fazer as coisas. Ok. Aí a mãe levou numa outra médica pediatra. E a médica pediatra já era conhecida dele desde pequena, já tinha criado um vínculo, essa mesma criança, né? Uhum. E a mãe tentando entender todos esses questionamentos, porque a mãe diz: Meu Deus, essa criança foi mal educada com a outra médica, né? Que absurdo, porque, né? Tentando ainda. Uhum. E aí ele fez a mesma coisa, ele levantou e começou a mexer nas coisas. E daí a pediatra olhou para ele e disse assim: Fulano, não me recordo o nome da criança agora. Eu preciso que tu sente, porque eu preciso fazer a consulta rápida. Eu tenho 10 minutos só. Por quê? Porque eu preciso ir lá no hospital, porque eu preciso ajudar a fazer com que uma criança nasça e venha ao mundo. Olha que diferente. Aquilo fez sentido para ele. Ele sentou na cadeirinha e ficou. E a mãe, meu Deus, então ela entendeu nesse momento o que precisa ser feito. Eu Uhum. preciso explicar os porquês. Não adianta mais. Na nossa época dizia assim, não, porque é assim e pronto. E a gente ficava quieto. Não é mais assim. Ele vai argumentar, ele vai perguntar. E se não for algo que faça sentido para ele, isso é na sala de aula também. Os alunos vão perguntar para o professor, mas por que isso? Mas por que aquilo? Sim. E É, é, tu precisa
Queria falar? Eu ia só comentar que tu usa bastante a palavra, eu também, do fazer sentido, né? O que que é esse fazer sentido, né? É provocar empatia, né? Provocar com que a Isso. criança, mesmo no seu universo infantil, tenha condições de se colocar no teu lugar. Foi o que essa médica fez aí com essa criança, né? Por isso que ela conseguiu encaminhar bem o assunto, porque ela conferiu para aquela criança um sentido de colaboração naquele contexto, né? Exato. O outro E bebezinho vai poder ele vir se sentiu logo ao mundo importante. comigo, então eu vou colaborar. Exato, Que lindo! perfeito. Ele fez parte daquilo ali. Ele não era importante que ele ficasse quieto. Por quê? Porque ele ia ajudar, de certa forma, aquela criança a vir ao mundo também, com Sim, aquela atitude. Então, isso fez sentido para ele, né? Ele não simplesmente tinha que ficar quieto porque tinha que ficar quieto, sim. né? Ensinar eles, ser muito honesto e direta. É essa a questão. Ser honesta e direta, porque eles percebem meditar e rezar com eles. Uhum, ótimo. E ali relata também uma criança que ficou muito nervosa. Por quê? Porque como eles são sensíveis, eles se agitam muito e às vezes eles não sabem expressar o que eles estão sentindo. Eles estão incomodados, mas eles não sabem como explicar isso, né? Sim, Quando chegam em casa, principalmente quando eles são pequenos ainda. Então eles não conseguem verbalizar a isso. questão do Então vocabulário. eles estão agitados. Qual é a forma? Sentar com eles, meditar, colocar uma música, desenhar. O desenho para eles é fantástico. Então, às vezes, o simples fato dele ver a mãe desenhando faz com que ele comece a se acalmar, né? Uhum. Então, dar um banho, brincar com ele no banho, são coisas assim relaxantes que funcionam muito com essas crianças que são mais agitadas. Exercícios orientais. Nós temos um menino lá na escola que ele brigava com todo mundo. Era assim, não tinha dia que ele não ia para orientação, Nossa. né? E aí eu conversei com o pai dele, perguntei as atividades, e a criança realmente ficava no videogame praticamente a tarde toda, né? E na manhã ele estudava. E aí eu sugeri que ele colocasse ele num esporte, num taekwondo, para canalizar aquela energia toda que ele tinha, porque na verdade ele tinha muita energia. Em questão de um mês, aquele menino era outra criança. Modificou. Foi incrível quando a energia toda dele foi canalizada para aquele esporte, entendeu? Até porque aí entra a disciplina também. Mas a criança mudou, inclusive em sala de aula. Foi fantástico. Então, é essas questões, essas sensibilidades que precisa, né, ter. Outra coisa, eles precisam ser, ou eles querem voz, eles têm muita necessidade de ser ouvidos. E o professor em sala de aula, ele tem que fazer muitos acordos, assim, porque o professor negocia muito e isso funciona perfeitamente, mas eles também querem voz para falar e poder se posicionar em algum momento, né? Sim. Aí me lembro de uma situação um relato de uma mãe que a criança ficou pedindo para o pai: pai, brinca comigo. E ele, só um pouquinho, eu tô no computador, eu tenho que terminar esse trabalho. Daqui a 15 minutos eu brinco contigo. E passou os 15 minutos. E o pai não cumpriu com aquilo. E o pai ia enrolando. Aí chegou um belo momento, o que, que o menino fez? Pegou um copo d'água e jogou na cabeça do pai. Chamou a O atenção. que aquele pai, num primeiro momento, o que, que nós faríamos num primeiro momento? E eu me questionei quando a mãe me trouxe esse relato. Eu disse, o que que tu fez? Ele disse, no primeiro momento eu achei que o pai ia pegar ele e ia dar nele. Mas ao mesmo tempo o pai se deu conta naquele momento do que ele estava fazendo. O menino só queria 15 Atenção. minutos de atenção. E aí e o pai teve né, no momento que bom, porque Ai, que senão, bom. né, podia ter e muitas pessoas acham que a criança é como é que eu vou dizer? Ela é mal educada, mas não é. Ela queria se fazer ser ouvida e aquele pai não estava ouvindo ela. Eles trazem muito isso, entendeu? É que nem aquela redação que rola na internet, uma redação que o aluno escreve.
pro pai dizendo que uma redação de escola que ele escreve dizendo que gostaria de ser uma televisão. Não sei se tu já Uhum. ouviu, Tá, famosa. que é fantástico também. E aí a mãe chega em casa e lê a redação e o pai diz assim: "Ai, mas coitada dessa criança". E aí a mãe olha para ele e diz assim: "Sim, essa redação é do teu filho". Então são questões assim, essa nova geração, ela precisa ser ouvida, né? Mas também tem a questão dos limites. Eles também precisam dos limites. E aí entra assim, ó, nós temos três tipos de professores, né? Aquele Uhum. professor que é extremamente rígido, que a gente já falou, que na verdade não cria o vínculo. O Uhum. outro professor que é extremamente liberal, e aí falta o limite, Uhum. né? Uhum. Porque daí a aula realmente vira uma bagunça, porque ele enfrenta, né? Uhum. Se ele percebe que existe uma brecha ali, ele vai além, Dá. E as né? crianças e os adolescentes hoje em dia, eles têm uma astúcia incrível nesse enfrentamento, né? Eles usam palavras muito diretas, né? Que faz parte do que eu vou colaborar logo em seguida, que é a questão da zona de conforto, né, dos adultos. E o papel que esse pessoal Isso. está fazendo, que E é a gente tem que ter muita clareza, como professor, nas regras dentro da sala de aula. Se eu disser, não, durante esse período vocês não vão usar o celular, e se usarem, eu vou recolher o celular, o primeiro que usar e eu não cumprir com o que eu disse, foi. se eu não for lá e tirar o celular, eu acabei com a minha aula. Porque daí todos vão pegar o celular. Por quê? Porque eu não cumpri. Então as regras têm que ser muito claras, porque também se não vira uma bagunça, É. né? Então eu tenho que cumprir com o que eu estabelecer com eles. Se eu disser, vai ser dessa forma, precisa ser dessa forma. Então eu preciso mediar as duas coisas, entende? Eu preciso ser amoroso, dar a voz, mas também saber o momento de colocar o limite. Uhum. Então é um desafio, assim, é o tempo inteiro tu tem que estar ali trabalhando com todas essas questões na sala de aula para que realmente eu consiga ter o retorno, Sim, sim, é verdade. né? Aí se tem uma ideia Outra coisa, do tamanho gritar da com eles. missão, né, dos professores, porque não, Desculpa. por essa tua fala, a gente tem uma ideia do tamanho da missão dos professores, né? Porque ter escolhido esta profissão nesse período em que se está recebendo esses seres, né, diferentes, mostra uma grande coragem, assim, né? Porque é uma quebra de paradigma muito grande que diariamente os professores têm que fazer, né? Sim, E eu te falei isso quando eu te convidei para a live, né? Que eu achava muito importante trazer aqui no projeto uma visão de um professor, porque ninguém escuta os professores, né? Tu não vê live, né? Tu não vê lives por aí falando das crianças da nova era com professores falando, trazendo essa realidade da escola, que se vê, né, trazendo notícias boas, avanços, conquistas com essas crianças diferentes. Muita coisa tem acontecido, só que não é dado voz, né? Os professores não conseguem trazer isso à tona, porque fica ali dentro do âmbito da escola, mas isso é muito maior, isso é transcendental, tanto para o aluno quanto para o professor, porque o com professor, certeza. né, porque o professor também fez o seu planejamento reencarnatório, colocando lá, né? Vou ter que me ressignificar como ser humano dentro da minha profissão. Exato, Né? exato. Puxa, E ao mesmo tempo que é muito é desafiador, é fantástico, assim. Eles trazem, eles são maravilhosos, eles trazem informações assim que tu fica assim, ó, de boca aberta, assim, meu Deus, aonde essa criaturinha tirou isso? E uhum, eu fico bobada, assim. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada, né, pelo meu trabalho. E, por exemplo, eu tenho um aluno de quarto ano que, se a prof dele estiver vendo, ela vai identificar quem é a criança.
que ele assim, ó, ele sabe palestrar sobre planetas, sobre dinossauros. Por quê? Porque esses assuntos para ele fazem muito sentido. Uhum. Ele traz relatos de que ele conversa com seres e ele fala contigo assim, ó. Uhum. E é uma criança que mora numa vila que a família não dá muita assistência e ele tem muita dificuldade na parte escrita também, mas ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele traz informações, tu diz, meu Deus, como é que essa criança sabe disso? Uhum. Né? E aí tu fica boba. Então e como tu não vai valorizar isso? Uma criança que sabe falar sobre determinados assuntos e que se tu colocasse lá na frente, ela ia te falar horas e com detalhes, com Uhum. nomes complicadíssimos que eu não sei da onde ela tira. Quer dizer, eu sei, mas enfim, né? Sim, sim. Então, e outras crianças que te dão verdadeiras lições de moral, assim. Por exemplo, eu fui substituir uma professora no segundo ano e eu estava trabalhando com eles as questões de agradecer as coisas que eles tinham, né? Então, cada um levantar, conversando com eles. A aula era sobre isso, o tema da aula. Então, cada um foi levantando as coisas importantes que eles tinham. E aí, um agradeceu a mãe, o pai, o irmão, a professora, enfim, tudo eles foram agradecendo. Aí, um deles, no final, prof, nós esquecemos de agradecer o principal. E eu disse assim: ah, é? O que que foi? O momento presente. Esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo agora. Aí eu disse assim: meu Deus. Eu disse assim, é Ah, verdade, eu acho que eu caí né? em O lágrimas. momento olha o que ele trouxe. Então, assim, a importância de viver o momento presente, porque a gente vive muito lá atrás ou lá na frente, né? E não vive o que tem de mágico no momento presente. E isso é gratidão pura. Sim, a genuína, né? A que nós, adultos, Ele estamos esquecidos. Então, assim, eles vêm com muito conhecimento e eles Sim. são fantásticos. A questão toda é que nós viemos para orientar esses serzinhos e nós temos que ser muito, como é que eu vou dizer assim, muito honestos, muito verdadeiros com eles, cuidar muito com os exemplos que nós damos, porque se nós não formos corretos, eles vão se usar disso Uhum. contra nós. Uhum. Entende? Eles são muito astutos. São. Então nós temos que ser muito idôneos naquilo que nós dissemos, assim, aquilo que a gente faz e o que a gente diz precisa estar alinhado, porque Precisa. eles vão perceber. Não tem enganação. Para É, eles são muito sensíveis, não existe isso. sim, sim. É, e eles estão fazendo o papel deles de maneira magistral, assim, né? Porque um dos principais objetivos dessa divisão, né? Acredito eu que didática, até que o mundo espiritual nos passa sobre a característica desses seres da nova era, né? Uns são índigo, outros são cristal, outros são diamantes. Eu, particularmente, gosto de me desapegar dos rótulos, né? Né, e analisar assim o contexto individual, né, o contexto de contribuição de cada um deles, né, o que eles têm para nos oferecer. Mas uma característica, um detalhe que permeia todos eles e corrobora com tudo isso que tu está falando, né, chancela tudo isso que tu está falando, que é a questão de fazer com que a geração que já está aqui, ou seja, nós que hoje somos adultos, né, que somos os professores, que somos os pais, né, o principal objetivo é sair da zona de conforto. A mensagem que eles nos passam é: a vida não é para ser Exato. vivida como vocês vivem, não, Uhum. né? Não é para nós alimentarmos o nosso corpo físico que a gente ganhou, né? Para vivenciar aqui essa vida, nós ganhamos um corpo físico. Então, não é para alimentar o corpo físico da maneira como vocês vinham fazendo, que é da maneira que vocês aprenderam com os pais de vocês, né? Com as famílias de vocês. Tá tudo certo como as coisas vinham acontecendo. Mas agora está na hora de fazermos uma mudança, que é aí a N, né? Assim, uma multiplicidade imensa de crianças que nós encontramos com as questões especiais de alimentação.
né? As alergias Sim, a glútens, as alergias a lactoses, as crianças que naturalmente rejeitam a alimentação carnívora, né? Ou rejeitam totalmente, ou comem muito pouco, né? São seres que já estão trazendo uma sabedoria muito inata dentro deles, que quando eles se dão de frente com a natureza hipócrita que a gente desenvolveu ao longo dos tempos, né? Porque a educação, o processo educativo, nos treina para isso, nos treina para falar o agradável, para ser educado, né? Para colocar panos quentes, para resolver a situação, né? A gente é educado para isso. Muitos de nós ainda passa isso para os seus filhos hoje, né? Eu sim, posso dizer pelo meu exemplo pessoal, eu tenho um menino que tem essa característica de falar verdades assim na lata, né? Doa quem doer. Então, qual o meu papel? Eu penso muito nisso, né? Assim, como eu posso dizer para ele de que ele pode sim falar o que ele percebe, né? O que ele entende, mas de uma maneira que seja empática, né? Tratar o sim. outro como ele gostaria de ser tratado, né? Essa é uma concepção mais religiosa, né? As religiões é que nos trazem essa questão de tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Mas antes disso, isso é um princípio ético, né? E é uma das coisas que mais está faltando dentro das escolas. Esse princípio ético, onde nós vemos deslocamentos assim, né, do papel do professor, do papel do orientador escolar, onde muitas vezes vocês têm que ensinar a criança a escovar o dente, vocês têm que ensinar a criança a ir no banheiro, a fazer higiene, a comer, né? Nas escolas que tem, né? Aquela questão do almoço, dos lanches e tal. Então, além de toda essa quebra de paradigma moral, né? Digamos assim, que é a questão de sair da zona de conforto, né? De aprendermos a sermos autênticos, verdadeiros e autênticos, é uma coisa que as gerações mais antigas não sabem o que é ser isso. Ser autêntico, É ser verdade. verdadeiro, é ser grosseiro, é ser fora da curva, é ser. Ah, o famoso personalidade difícil. Ai, aquela pessoa é muito difícil de Uhum. lidar. Puxa, a pessoa só é autêntica, né? Nem sempre. Ou ela é tida como egoísta, né? Quando ela se posiciona dizendo que não, eu não gosto de fazer tal coisa, e a outra pessoa fica magoada porque ela foi simplesmente sincera. E eles trazem isso muito, né? Eles simplesmente estão sendo sinceros, eles não querem ofender ninguém, eles não querem magoar. Mas a gente, a nossa geração ainda fica, ai, mas né? Essa criança ela é extremamente egoísta. Não, ela não é egoísta. Ela só está sendo sincera e autêntica com ela mesma, com o que ela sente. Ela é muito mais sentimento, né? Ela não vai ficar muito pensando que, ah, porque o outro vai se magoar, porque o outro. Não, isso foi o que nos foi passado. Sim. E é o que nós hoje estamos tentando modificar na gente, É, né? trazendo. Então eles vêm para nos auxiliar nesse processo, para nos espiritualizar muitas vezes, para mostrar que tudo bem se eu for autêntico. Isso não vai deixar, eu não vou deixar de te amar ou vice-versa se eu for autêntico. Só que a gente precisa ensinar eles que eles precisam ser autênticos sem ser agressivos, porque às vezes eles misturam as coisas, né? Uhum, Às uhum, vezes, em alguns casos, por exemplo, eu conheço um menino que ele não come carne, é bem essa questão. Ele não come carne porque ele quer preservar os bichinhos e ele fica muito revoltado com aqueles que comem carne ainda. Então ele quer brigar, ele não sabe como se expor. uhum, Então aí que entra o papel, né, do professor e do pai, explicar uhum, para ele que sim, ele já entendeu isso e ele vem com essa questão, né, dos seres iguais. uhum, Então, existe muito essa questão do cuidado com os bichinhos, do cuidado até com os colegas, quando é essas crianças, né? Que elas já vêm com isso mais presente. E a gente tem o papel daí de ensinar ele que se ele for lá bater no colega por isso,
ele vai estar fazendo o mesmo que aquela pessoa que está judiando do bichinho faz, de repente. Então, isso vai ter sentido para ele. Então, é esse o nosso trabalho com eles, né? Exatamente. Trazendo um pouquinho para a linguagem da psicoterapia reencarnacionista, que permeia nós duas, né, Sônia? A gente lida com isso e eu sei que tu aplica o teu olhar reencarnacionista na escola também, né? Todo esse conglomerado de situações que vão e vêm e te proporcionam muitas reflexões, nada mais é do que o exercício dos gatilhos e armadilhas para curar a personalidade congênita, né? Porque esses irmãos que já trazem uma sabedoria inata em muitas áreas, ainda possuem sim aspectos de personalidade congênita que precisam melhorar. Não são seres perfeitos, né? São seres mais evoluídos do que nós, a sua grande maioria, porque também não é 100%, né? Existem notícias do mundo espiritual vindo de que ainda existe um percentual de irmãos que está recebendo a sua última oportunidade de reencarnar aqui Sim. na Terra e se regenerar, né? Então, nem todos as crianças da nova era são iluminados, são mais evoluídos do que nós. Por isso que eu digo, não nos prendamos a rótulos, né? Vamos analisar cada um, todos os seres são individuais, né? A gente consegue formar o sentido de sociedade analisando caso a caso, para que as reuniões possam se dar por afinidade e não mais por obrigação, né? Não mais por uma convenção social, né? E esse sentido de colaboração da personalidade congênita ocorre no sentido em que os dois têm esse olhar, né? Da troca de visão do ego para o espírito. Tu teve uma fala no início ali que eu ia entrar para, mas o teu papo estava interessante, eu deixei tu correr. Em que tu estava relatando claramente a clareza de visão de espírito que as crianças têm hoje em dia, né? Elas Sim. não têm esse vício egóico que nós temos. Uma coisa é bonita, outra coisa é feia. Tá, mas sob o ponto de vista de quem? Sob o ponto de vista do ego, que é uma visão ilusória, antiga, ultrapassada, que já não serve mais aos novos padrões? Ou é uma visão evolucionista que mostra a verdade como ela é? Bom, se essa verdade se mostra ainda com necessidades de limites, de educação, de direcionamento, de guiança. Esses dias eu ouvi essa palavra, eu achei ela muito linda, assim, né? O guiar, né? Eu não estou mais forçando com o chinelo na mão o meu filho a seguir tal caminho. Eu estou guiando ele, fazer uma guiança segura e consciente por um caminho em que ela se sinta mais agradável, mais tranquila, mais dentro da sua realidade, né? E isso Sim. implica numa certa humildade, né? Porque não é fácil, às vezes, para um espírito antigo, como muitos de nós que estamos encarnados aqui, né? Que tem, por exemplo, um orgulho, uma vaidade muito exacerbada, reconhecer que tem que virar essa chave e assumir uma postura mais humilde, abrir mão do rótulo de mestre, eu sou mestre, Sim. né? Para um sentido menor, né? Mas no mesmo nível deles, das crianças da nova era, né? Que foi muito da tua fala, nos trouxe isso, né? A questão de que estamos todos no mesmo nível, apenas exercendo papéis diferentes. Hoje eu estou como Na professor, verdade, é assim que se fala, hoje eu né? Eles estou são como... crianças pequenas, são espíritos, muitas vezes adultos, num corpinho pequeno, né? Porque Isso, eles têm o conhecimento e eu acho que tem bem a ver com tudo que tu falou. E puxando um pouquinho a brasa para a escola de novo, né? uhum, Que essa questão que tu falou da individualidade de cada um, de respeitar a individualidade de cada um, né? O uhum, quanto essa criança e ela, o quanto eles já trazem essa questão, reconhecendo o outro que ele é diferente, mas ele não é disfuncional, ele aprende, ele entende, né? E eles têm esse acolhimento.
Principalmente os menores, eu percebo isso muito claramente, assim. Diferente da gente, a gente não veio com esse entendimento claro dessa forma, né? E eles não, eles acolhem, que nem nós temos um menino do segundo aninho, terceiro agora, que ele é autista e ele, em alguns momentos, ele tem crises, quando tá muito barulhento, quando tá muito agitado. Todos da turma já sabem e colaboram. Todos já sabem que eles precisam ficar em silêncio nesse momento porque o coleguinha tá com dificuldades naquele momento. Mas por que que isso aconteceu? Porque o professor conseguiu se colocar no nível deles e explicar para eles que ele é sim diferente e que todos podem auxiliar nesse processo para que ele consiga sim se desenvolver, achar o seu papel ali, né? E aprender da forma dele, que talvez não seja igual a deles. E eu acho isso muito legal. Eles já trazem isso. São todos? Não, não são todos. Não são todas as crianças da turma que fazem isso. São a grande maioria, vou dizer assim. Sim, são a grande maioria. Mas claro que tem aqueles que não, que nem tu diz, né? Mas isso é fantástico. E nós não tínhamos essa visão, né? Uhum. Estamos aprendendo com todas essas Estamos vivências. aprendendo. E precisa, é necessário, né, termos uma humildade de conseguirmos ter olhos de ver, né, todas essas oportunidades, porque é um universo que se estende diante da pessoa que tem olhos de ver, quando consegue olhar para um grupo de crianças nesse sentido. Claro que se está falando aqui num contexto escolar, né, porque é esse o contexto que a gente está abordando na live, mas o raciocínio é muito parecido para quando a gente vem para dentro de casa, para as famílias que têm duas, três Sim. crianças, ou até mesmo uma só, né? Porque mesmo que seja uma única criança, com o pai, com a mãe, com os demais familiares, acaba se formando ali um grupo, né? E as interações também se dão de uma maneira muito parecida nesse sentido, né? E muitos pais nos procuram nesse sentido, Sandra, e desesperados, na verdade. Eu não sei mais o que fazer com meu filho, porque ele é mal educado, ele não me respeita. Então, quando tu explica para ela que talvez ela tenha que ouvir o que ele quer dizer, que ela tenha que ser mais clara nas coisas, nas respostas que ela dá, que ela precisa negociar com ele, e isso é novo para a mãe. Por quê? Porque como nós somos educados, a mãe dizia e a gente baixava a cabeça e dizia amém, mesmo que a gente não concordasse, a gente ficava quieto, porque senão apanhava. Era mais ou menos isso. Então, por medo, tu concordava, muitas vezes, ficava quieto, né, para não. E hoje em dia isso não funciona. Porque se ela criança tiver que apanhar, ela vai apanhar e não vai resolver. É, e vai Porque ela continuar. vai te enfrentar. Ela é diferente, ela vai te confrontar, tu vai gritar com ela e aí ela vai perceber que ela conseguiu o que ela queria porque ela te desestruturou, né? Tá Então é fazendo o muito papel dela, diferente. tirar a mãe da zona de Exato. conforto, tá fazendo o papel dela. É aquele negócio, quando chega alguma pessoa assim para mim, né, com esse tipo de fala, eu faço questão de dizer para a pessoa, isso é muito importante, isso acaba com esse tipo de discurso assim. Tu aceitou, tu aceitou no mundo espiritual, não adianta reclamar, agora não tem como voltar atrás. Já que tu aceitou e tu estás a caminho, tu só tem uma rota a seguir, que é te ressignificar, mudar alguma questão em ti para lidar com essa situação. E aí a pessoa cai em si e aceita o desafio, porque realmente não dá para voltar atrás. Exato. Não tem como. Então é melhor a gente Encarar o fazer a desafio. mudança. É mais tranquilo a gente assumir, sair daquela zona de conforto do igual, não precisa ser daquele jeito. Não, não precisa ser daquele jeito. Quem disse que precisa ser? A gente Uhum. pode achar outros mecanismos para lidar com aquela criança e às vezes um mecanismo que funciona com uma não funciona com a outra, Sim. né? Quem é mãe, tem dois, três filhos, sabe que eu trato do mesmo jeito um e trato do mesmo jeito o outro e cada um vai me dar uma resposta diferente. E aí eu vou ter que aprender a lidar com cada um de forma diferente. Aquele discurso, mas eu criei meus filhos tudo igual e saíram tudo diferente. Não, não pega mais. Agora nessa época Não. não tá pegando mais, né?
Mas, querida, maravilhosa a nossa live, informações riquíssimas tu nos trouxesse. A gente já está passando um pouquinho de 1 hora, né? A gente ainda ficaria mais umas 3 horas aqui conversando, né? Eu acho que sim. Porque, porque ainda teriam várias abordagens para se fazer, né? Mas realmente para não ficar cansativo, né? Para os que nos assistem, para nós e tal, a gente procura ficar em torno desse tempo, né? Então, querida, se tu quiser fazer alguma consideração final, de repente falar, né, sobre os teus atendimentos, fica à vontade, faz uma consideração final para a gente ir se despedindo já do pessoal. Eu só queria, assim, deixar um questionamento, então. Qual seria a escola ideal, então, para essa nova geração? Faz Como a respirar gente fundo. percebe, a gente está num processo, né? A gente está num processo onde dentro de uma única escola existem múltiplas realidades, né? A gente consegue ver todas as fases, né? E eu acho que é aquela escola que leva em conta, eu vou até responder, dar uma palhinha, mas a totalidade do ser, né? Que prioriza a criança, o tempo de aprendizagem de cada um e entender que cada um tem um tempo diferente e que cada um aprende de uma forma diferente. E o afeto, a sinceridade, ser o mais honesto possível com eles, isso traz resultados fantásticos, né? Então, quanto mais próximo disso, melhor. E quanto aos meus atendimentos, eu atendo também algumas crianças, né, pais desesperados, né, trabalho com a psicoterapia reencarnacionista, né, com as investigações do inconsciente, com criança também, através de desenho, e trabalho com reiki, com outras terapias, né, apometria, florais, então eu fico à disposição, se alguém quiser, pode me chamar no Facebook para maiores informações. E eu tenho só que agradecer e estou muito feliz, né? Como eu disse, essa foi a minha primeira live, mas eu acho que os primeiros minutos são os mais complicados. Ah, depois fica tranquilo. Deu uma congeladinha aqui para mim. Hum? Ih, acho que a Sônia caiu. Acho que a Sônia caiu. Bom, mas enfim, a gente já estava nas finaleiras, né? Agradecer mais uma vez a presença, né? Recebo todos com a sensação de que estou recebendo na sala da minha casa. Então, eu também gostaria de deixar uma mensagenzinha final, né? Que é uma das coisas que mais está em mim desde que eu compreendi todo esse contexto das crianças da nova era, né? Escutem as crianças, né? Apenas escutem. Se for possível atendê-las, atenda. Se não for possível atendê-las, explique por quê. Simplesmente escute as crianças. Elas vão trazer para vocês o que elas precisam, o que elas querem, né? O que elas necessitam, né? As crianças da nova era estão aí nos trazendo uma nova realidade, um novo entendimento de como se levar a vida. E isso é bom, isso é maravilhoso. Vamos aproveitar então. Tá certo, pessoal? Gratidão mais uma vez pela presença de todos aqui. Nos vemos na próxima quarta-feira com a continuidade, então, do projeto Todos Juntos. Certo? Grande abraço. Tchau, tchau.